Bom dia, eu sou Felipe de Oliveira Scherner, professor de História. Possuo formação em licenciatura em História e também pós-graduação em Metodologia de Ensino em História. Possuo também um ano de experiência atuando na área e para esta aula eu escolhi o tema As Grandes Navegações. Chama-se de As Grandes Navegações as expedições marítimas realizadas por europeus entre os séculos XV e XVI. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Diversos fatores possibilitaram as grandes navegações, como o aprimoramento das técnicas de navegação, a necessidade de materiais preciosos e se descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Por fim, não podemos esquecer os motivos religiosos, algo importantíssimo naquela época. Deste modo, os europeus também queriam expandir a fé cristã para novas terras. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, o comércio entre a Ásia e a Europa sofreu um abalo. Os produtos que ali chegavam aumentaram o seu preço devido aos impostos que passaram a ser cobrados pelos turcos. Por isso, os comerciantes de Veneza e Gênova, que monopolizavam o comércio marítimo, buscaram novas alternativas para chegar então até as Índias. Isso vinha de encontro com o projeto de expansão marítima de Portugal e do Reino de Castelo. Desta forma, os interesses de distintos grupos convergiram para patrocinar as navegações pelo Oceano Atlântico. A aliança entre o rei e a burguesia também contribuiu de maneira decisiva para a expansão comercial e marítima. Nessa época, os monarcas queriam centralizar o seu poder. A burguesia tinha dinheiro, mas não poder e nem prestígio, queria ascender como classe social. Dessa forma, então, o rei e a burguesia apoiaram e financiaram as expedições para a África, Ásia e América, e assim, então, alcançaram seus objetivos de expandir tanto o seu poder quanto de enriquecer os seus reinos e os seus comércios. Portugal foi o pioneiro na realização de grandes viagens marítimas, voltado para o Atlântico e sem possibilidade de se expandir dentro da Península Ibérica. Os portugueses preferiram, então, se aventurar em um projeto de expansão marítima. Para a gente entender o contexto histórico onde as grandes navegações aconteceram, a gente precisa entender o contexto social e político deste período ali da Europa. Então, lá no século XIV, a Europa passa por um período conhecido como um período sombrio ali da Europa. Então, houve durante esse século uma grande escassez de alimentos ali na Europa. Então, a fome foi um grande problema. Também as epidemias que aconteceram ali durante esse século, com destaque para a peste negra, que devastou ali grande parte da Europa. E também as diversas guerras que passaram a acontecer ali, as internas, entre os reinos europeus. Com destaque ali para a Guerra Civil entre Portugal e Castela, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, entre outras escaramuças que aconteceram ali na Europa durante o período. Já para o final do século XIV, alguns reinos italianos ali no norte da Itália passaram a enriquecer através do comércio entre a Europa e o Oriente, com destaque ali para Gênova, Veneza, Turim e Florença, que passaram então a enriquecer através do comércio. Então, essa nova classe de comerciantes começou a surgir nessas cidades, fez com que o desenvolvimento comercial também das artes passaram a ser patrocinados, na ciência também passou
a ter um grande incentivo ao desenvolvimento, já que essa nova classe social queria ascender em poder ali na Europa. Ela agora tinha dinheiro, porém ela não tinha o mesmo prestígio e os mesmos títulos que a nobreza tinha. Ela queria então ter esse mesmo poder da nobreza, e para isso ela passa a negociar com os monarcas dos diferentes reinos esses títulos de nobreza então. E com isso, os reis ali que precisavam desse dinheiro, tanto para financiar as guerras que estavam acontecendo ali, tanto para tentar consolidar o seu poder, passaram então a ter essa relação mais próxima entre os monarcas e a burguesia, que então passou a ascender como classe social e no seu status social ali na Europa. A nobreza também, que possuía terras, mas faltava ali dinheiro, passou também a querer expandir as suas posses e também passou a querer financiar então esses diversos projetos de expansão que estavam acontecendo ali na Europa. Esse projeto principal, de expansão marítima, se inicia em Portugal. Portugal era um reino bastante pequeno, porém era um reino que era rico para os padrões ali da Europa na época. Essa riqueza que veio, riqueza portuguesa, começou ali durante o período das Cruzadas, onde Portugal foi um importante centro ali, uma importante sede, de onde ficavam os cavaleiros templários. Então, durante todo o período das Cruzadas, o comércio na Europa também havia passado por um período de desenvolvimento, já que agora os cavaleiros ali precisavam fazer esse trajeto de peregrinação ali pela Europa, tanto para a Terra Santa, no caso onde hoje fica Israel, a Palestina, a Síria, e também para a Península Ibérica, onde havia a Cruzada Ibérica. E com isso, os Cavaleiros Templários, que funcionavam como uma ordem religiosa, militar, mas também comercial, cresceram em poder ali na Europa, e Portugal era quem tinha a relação mais próxima a essa ordem. Porém, lá em 1312, através de um acordo entre o rei da França e o Papa da época, a Ordem dos Templários foi extinta e passou a ser perseguida na Europa. No entanto, em Portugal, a ordem que havia prestado serviços à coroa portuguesa e também ajudá-lo no processo de conquista do reino do que viria a ser o reino de Portugal, encontrou abrigo ali então no reino de Portugal. E lá em 1319, então a antiga Ordem dos Templários de Portugal muda seu nome para a Ordem de Cristo e passa então a ter um grande apoio político ali da coroa portuguesa, ok? Então, com isso, esse dinheiro que pertencia à ordem passa então a ser aplicado no desenvolvimento de Portugal e também, consequentemente, no futuro, já do século XIV e XV, do projeto de expansão marítima e também da fé por outras partes do mundo. Outro reino que concorria ali em poder com Portugal era o reino de Castela. A Espanha havia passado pelo processo ali de reconquista da Península Ibérica, e durante esse processo então
dois grandes reinos espanhóis se formaram como os reinos principais ali do que viria a ser a Espanha. No caso, os reinos de Castela e Aragão. Então, ali no final do século XV, os reinos de Castela e Aragão se unem através do casamento da rainha Isabel de Castela e do rei Fernando de Aragão, e com isso criam essa união do que viria a ser a Espanha. Havia, porém, ainda o reino de Granada, que era o último refúgio ali muçulmano que havia restado na Península Ibérica. Os dois reinos, então, se unem para tentar conquistar esse reino de Granada, e lá em 1492 conseguem, então, conquistá-lo, unificando, então, ali toda a Espanha através desses dois reinos. Esses dois reis, então, a rainha de Castela e o rei de Aragão, ficaram conhecidos, então, como reis absolutos. O período ali conhecido como absolutismo decorre dessa nomenclatura dada, então, a esses reis espanhóis. Também eram conhecidos ali como reis católicos, já que eles tiveram, então, um grande apoio do Vaticano na época para conquistar, então, esse reino muçulmano e consolidar ali a cristandade por toda a Espanha. Um navegador ali chamado Cristóvão Colombo passou ali cerca de 10 anos tentando convencer ali tanto os reinos de Portugal e Castela a financiar, então, uma expedição marítima para tentar chegar até as Índias. Porém, Portugal já tinha seus próprios navegadores, com destaques ali para Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Diogo Cão, Pedro Álvares Cabral, entre outros, e descartou essa possibilidade de financiar essa expedição de Colombo. No entanto, o reino de Castela, que não possuía ainda uma grande experiência nessa área das navegações, decide então financiar então essa expedição de Colombo e também de outro navegador que viria a ser importante nessa história das navegações espanholas, que era o Pinzón. Com isso, então, em 1492, tem início a expedição que viria, então, tentar chegar até as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico para o oeste. No entanto, ao invés de chegar às Índias, ele chega a um território até então desconhecido, onde viria a ser território das Américas. Ele chega ali, então, nas ilhas das Bahamas, em outras ilhas ali do Caribe também, e com isso descobre-se um novo continente e abre-se, então, diversas possibilidades do que era ali o contexto da Europa. Até então era um continente ali que só conhecia até o norte da Europa e o Oriente Médio, além do norte da África. E agora, então, nesse período, tinha chegado a um novo continente e também, através de Portugal, conseguido chegar até as Índias, navegando, contornando a costa africana e navegando pelo Índico até chegar às Índias. Então ali abre-se novas possibilidades para essa expansão europeia pelo mundo. Então os objetivos principais dessa expansão eram primeiramente a expansão de novas terras, esses reinos então queriam crescer em poder, e novas terras significavam mais poder. E também a expansão comercial, já que chegar à Índia, fazer o comércio diretamente, sem precisar dos atravessadores, dos comerciantes
muçulmanos e turcos que controlavam a Rota da Seda, facilitava então esse comércio entre a Europa e o Oriente, e isso faria com que tanto a burguesia quanto as monarquias da época enriquecessem. Após essas novas descobertas, Portugal e Espanha passam então a investirem no processo colonial. Eles passam a tentar colonizar novas terras, tanto nas Américas, quanto na África, quanto na Ásia. Esse processo colonial se mostra extremamente lucrativo para esses dois reinos, o que atrai os olhares de outros reinos europeus, com destaque para a Inglaterra e a Holanda. Os ingleses, então, vão chegar ali até a América do Norte, posteriormente vão chegar também à Oceania. Isso cria o processo de globalização, onde agora diversas partes do mundo que anteriormente não tinham contato entre si, passaram agora a conviver entre diferentes povos. Então esse foi o processo que formou o período conhecido como as Grandes Navegações, onde a Europa tem esse grande crescimento como a principal centro ali, do mundo nesse período, centro tecnológico, econômico e militar. Isso facilita e faz com que a Europa se torne o grande centro do mundo. Então esta foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até mais.